Se você precisa reduzir HRN de uma máquina de equipamento, eu vou te ensinar 3 maneiras de como fazer isso. Vem comigo! Olá, eu sou Douglas Custódio e sou o criador do site NR12 Sem Segredos, um portal de conteúdo sobre NR12. Eu acredito que o compartilhamento de informação sobre NR12 faz com que a gente tenha mais máquinas adequadas e seguras e ambiente muito mais humano. Vamos começar. O que é HRN? HRN é uma sigla em inglês de Hazard Ranking Number. Em português, seria um número ou valor da avaliação de risco. O HRN é um valor numérico que simboliza severidade do risco, considerando algumas suposições. Vamos tornar isso mais simples. É um número que você consegue comparar um risco de outro risco. Por isso que é tão utilizado para fazer análise de risco e ranqueamento de qual máquina é mais segura e menos segura. Vamos lá. A primeira maneira é eliminar o perigo. Quando você consegue eliminar o perigo, o risco ele não existe mais. Então o HRN ele não tem mais validade. Desta forma, é a forma mais eficiente de você conseguir a redução do HRN. Ou seja, na verdade você elimina o HRN. Quando você elimina o perigo, o risco não existe mais. Para você conseguir eliminar o perigo, você vai ter várias direções. Uma delas, que eu acho que é a mais simples, é a mudança no processo. Porém, a mudança do processo, você vai precisar de uma força, uma energia para conseguir movimentar as pessoas para que você faça isso. É claro que a pessoa está fazendo isso anos e anos a mesma coisa, não vai querer mudar de uma hora para outra. Essa mudança, algumas vezes, você vai precisar de tecnologia nova. As novas tecnologias sempre têm preço mais alto. A mudança motivada somente por segurança, ela é mais complicada. Quando você consegue, com isso, consegue também eliminar despesas ou custos, isso você consegue viabilizar com que alguém vá lá e invista. Infelizmente, o dinheiro vale muito mais do que segurança no mundo corporativo. Um exemplo bastante simples com relação à eliminação do perigo, você pode ver num exemplo como empilhadeira. Uma empilhadeira de combustão interna. Ele tem o perigo de se incendiar. Se você conseguir, de uma maneira, trocar esta empilhadeira de combustão interna por uma empilhadeira elétrica, o perigo de explosão ele não vai existir mais. O HRN que você eventualmente tenha executado, ele não tem função mais, porque não existe mais o perigo. Não, eu entendi. Nem sempre você consegue fazer essa tecnologia seja aplicada. Como numa empilhadeira. Tem empilhadeira que não tem a potência ou a mesma força, não tem a mesma potência, não tem a mesma carga que uma empilhadeira a combustão interna. É o melhor caso de eliminação do perigo. A maneira número 2, que eu vou te mostrar agora, é a redução da exposição do operador perante o perigo. Quando você faz isso, você reduz o FE, a frequência de exposição. As máquinas e equipamentos precisam de operador para fazer algumas operações. Por exemplo, fazer uma inspeção, uma análise, um ajuste, todas as necessidades de processo, você tem várias alternativas, o operador é uma delas. Evidentemente, o operador, com as suas habilidades e capacidades, o ser humano, ele tem habilidades e capacidades que trocam qualquer máquina de equipamento e coloca ela no chinelo. Por exemplo, fazer uma inspeção visual, fazer uma inspeção visual usando os olhos, fazer uma análise de sensibilidade usando o tato, carregando com os braços, ou até fazendo força para fazer algum tipo de ação. Então o operador ele é muito versátil, por isso que ele é utilizado em vários processos, porque você consegue somente mudar um pouco lá do processo, falar o que ele tem que fazer e ele vai fazer. Diferente de uma máquina que você tem que programar, fazer uma máquina nova, realmente o operador tem uma versatilidade muito grande no processo industrial. Você consegue trocar ou substituir ou diminuir essa exposição do operador, você trocando o que ele faz hoje com a habilidade dele por um mecanismo ou um sistema eletrônico. Isso é bastante comum ser falado no mercado, isso se chama automação industrial. Eu não vejo que a redução da exposição do operador seja a sua solução, porque basta uma exposição para o acidente acontecer. Terceira maneira de você conseguir reduzir o seu HRN é você eliminar ou diminuir o acesso do operador ao risco. Quando se fala em redução de HRN, a primeira coisa que vem na mente, de modo geral, é você colocar proteção, com tela, policarbonato, e isso vai fazer com que o operador não tenha mais acesso ao perigo. A eficiência que você vai ter nesse sistema de proteção, diminuindo o acesso do operador ao perigo, vai depender muito do projeto e da integração desse sistema
ao processo e principalmente a conscientização do operador para que ele utilize essa proteção durante o processo produtivo. Ei, Zezinho, quem é que colocou essa proteção aqui? Ah, não consigo produzir mais nada com essa proteção. E assim, deixo essas 3 alternativas para você pensar e, claro, tentar executar as 3. Se você tem outras alternativas para a redução de HRN, deixe essas alternativas no comentário para a gente conversar. Até mais!